Vivemos dias em que os sinais estão gritando diante de nós, mas a maioria das pessoas parece não perceber. Enquanto o mundo corre atrás de prazeres passageiros e se distrai com as coisas desta vida, a profecia bíblica se cumpre silenciosamente, como um relógio que avança a cada segundo em direção ao momento final da história. E a grande pergunta que ecoa é: você está preparado para a volta de Jesus? Muitos dizem acreditar, alguns até falam sobre o assunto, mas poucos estão realmente atentos ao que está acontecendo diante dos seus olhos. Hoje, você vai conhecer 5 sinais claros que mostram que a volta do Senhor está mais próxima do que imaginamos. E talvez, ao terminar este vídeo, você nunca mais olhe para o mundo da mesma forma. O primeiro sinal é o aumento de guerras e rumores de guerras. Jesus disse em Mateus 24:6: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Nunca antes a humanidade esteve tão armada e tão próxima da autodestruição. Conflitos no Oriente Médio, ameaças nucleares, terrorismo e disputas entre nações são manchetes diárias. O coração humano está cada vez mais endurecido, a violência se multiplica e a paz parece um sonho distante. Esses conflitos não são apenas questões políticas ou territoriais, são sinais proféticos, gritos de alerta de que a palavra de Deus está se cumprindo. Cada explosão, cada sirene de guerra, cada notícia de soldados enviados para a linha de frente é mais uma prova de que o mundo caminha para o desfecho final. Mas Jesus nos advertiu: não é o fim ainda, é apenas o início das dores. Como uma mulher em trabalho de parto, o mundo está gemendo e as contrações se tornam cada vez mais fortes e frequentes. O segundo sinal é o aumento de catástrofes naturais. Mateus 24:7 declara: "E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Os noticiários estão repletos de tragédias. Terremotos, devastando cidades inteiras, furacões destruindo países, enchentes arrasando famílias, vulcões despertando após séculos de silêncio. E não apenas isso, pandemias e doenças surgem e se espalham com rapidez assustadora, deixando um rastro de dor e morte. A ciência tenta explicar, mas a Bíblia já havia revelado que isso aconteceria. Romanos 8:22 diz: "Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora." O planeta inteiro está clamando. A natureza parece anunciar que algo grandioso está prestes a acontecer. A terra está gritando, o céu está em convulsão e tudo aponta para um só fato: o rei está voltando. Muitos não querem ouvir. Preferem achar que tudo não passa de ciclos naturais. Mas quem tem olhos espirituais entende. Esses sinais são trombetas invisíveis soando sobre a humanidade. O terceiro sinal é um dos mais assustadores, porque não fala de guerras ou desastres, mas do coração humano. Jesus declarou em Mateus 24:12: "E por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Vivemos uma era de frieza espiritual. Pessoas que um dia serviram a Deus hoje estão distantes, indiferentes. Igrejas que antes eram cheias, agora lutam contra bancos vazios. A fé que antes era fervorosa se transformou em religiosidade sem vida. A oração perdeu espaço para as distrações. A Bíblia foi trocada por horas diante da tela do celular. O pecado é celebrado e muitos já não sentem mais vergonha daquilo que afronta o próprio Deus. A iniquidade se multiplicou e, como consequência, o amor está se apagando. É um tempo perigoso, porque fala de pessoas que conhecem a verdade, mas deixaram a chama se apagar. Esse é o sinal mais alarmante, porque atinge dentro da própria igreja. Quantos estão frios, vazios, afastados, vivendo como se Jesus não fosse voltar?
E talvez esse seja o maior alerta para mim e para você. Será que estamos firmes ou estamos deixando a chama apagar dentro de nós? O quarto sinal é o ressurgimento de Israel como nação. Mateus 24, 32, 34 nos traz a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Em 1948, Israel renasceu como nação, depois de quase 2000 anos disperso entre os povos. Esse evento histórico não foi coincidência, foi cumprimento profético. Jerusalém voltou a ser o centro do mundo, e cada conflito envolvendo Israel tem um peso espiritual enorme. A Bíblia mostra que Israel é o relógio profético de Deus. Quando queremos saber a hora profética, olhamos para Jerusalém. Hoje, o mundo inteiro volta os olhos para essa pequena nação, porque dela sairão os acontecimentos decisivos dos últimos dias. Cada tratado de paz, cada conflito, cada movimentação em relação a Jerusalém é mais uma prova de que o tempo está correndo. Israel é a figueira que floresceu, e Jesus disse: quando virem isso, saibam que está às portas. O quinto sinal é a propagação do Evangelho pelo mundo. Jesus declarou em Mateus 24, 14: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nunca na história da humanidade a palavra de Deus se espalhou tão rápido. Missionários percorrem terras distantes, igrejas se levantam em países antes fechados e pela internet, milhões de pessoas têm acesso ao Evangelho com apenas um clique. Plataformas como o YouTube, redes sociais, rádios e televisões estão cheias de mensagens que anunciam a volta de Cristo. O que antes parecia impossível, alcançar as nações, hoje acontece diante de nós. É como se o próprio céu tivesse acelerado a corrida do Evangelho para que nenhuma geração, nenhuma língua, nenhum povo fique sem ouvir a verdade. Estamos vivendo o cumprimento literal da profecia, e isso só confirma que Jesus está muito perto de voltar. Esses são os 5 sinais claros que mostram que o tempo da volta de Cristo está às portas. Guerras e rumores de guerras, desastres naturais, frieza espiritual, Israel florescendo como nação e a propagação do Evangelho. Eles não são mais acontecimentos isolados do passado. Eles estão diante dos nossos olhos, acontecendo em nossa geração. Cada um deles é como uma trombeta celestial, chamando a humanidade ao arrependimento. A pergunta é: você está preparado? Porque não adianta apenas saber dos sinais, é preciso estar pronto. Jesus advertiu: vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ainda nesta geração. O relógio de Deus está marcando os últimos minutos, e o céu já se prepara para o grande reencontro. Se esta mensagem falou ao seu coração, não endureça a sua alma. Este é o tempo de se arrepender, de voltar à presença de Deus, de reacender a chama que se apagou. O mundo pode até zombar, pode até duvidar, mas o crente verdadeiro sabe: Jesus está voltando, e quando ele vier, não haverá tempo para desculpas. Não haverá espaço para arrependimento de última hora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se esta mensagem falou com você, não saia sem agir. Escreva nos comentários: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Inscreva-se no canal Voz da Promessa de Deus. Ative o sininho e compartilhe esta mensagem para que mais vidas sejam despertadas antes da volta de Cristo. Juntos, vamos espalhar a palavra e preparar texto padrão, corações para a eternidade.